Hoje é um sábado especial. Todos os sábados são especiais. Mas neste sábado, nós temos o sábado da... Sim, vamos ver alguns slides, mas é mais pela questão de vocês verem os slides, porque eu tive o cuidado de os pôr um pouco mais acima. Não sei. É o sábado em que nós vamos pedir a Deus a consagração por estes livros que estão aqui, do projeto missionário deste ano, e nós vamos começar a distribuir estas Bíblias hoje. Eu digo começar porque não vai ser uma distribuição massiva como temos feito nos anos anteriores. Vamos ter sim uma ação de rua, mas essa ação de rua vai ser um pouco diferente, mas falaremos sobre isso um pouco mais à frente. Eu queria vos dizer que esta meditação que vamos ouvir hoje e que eu vos trago não é da minha lavra, ou pelo menos não inteiramente. O essencial que quero partilhar com os irmãos esta manhã vem de uma sugestão do Departamento de Evangelismo da União. E esses momentos eu quero partilhar convosco, eram facultativos, mas quero-vos dizer que gostei muito do tema e identifico-me 100% com o tema e quero fazer esta menção porque vai ser não uma cópia exata, mas suficientemente parecido para me sentir na obrigação de fazer esta menção. E o título desta meditação é muito sugestivo. Vamos rever a nossa sabedoria. Que sinal é este? Temos ali proibido parar. Como é que ficamos? Proibido parar ou proibido estacionar? Tem a certeza? Há uma grande diferença entre parar e estacionar. Qual é a diferença entre parar e estacionar? É entre ser temporário ou permanente, não é? Muito bem. Passaram com distinção. Mas não vou dar a carta a ninguém. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Números, capítulo 4, verso 1 a 11, e vamos ler uma história triste. Sabem que a Bíblia também tem histórias tristes, mas que acabam por ser inspiradoras também. Exatamente, 14, 1 a 11. Ok. Peço imensa desculpa por esta falha. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera que tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos para o Egito. Estão a ver aqui a revolta a levantar-se. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará. É terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porque a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando provocará este povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Depois saltamos para o versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que murmuram contra mim. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor,
que como falastes aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairão vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. E agora vem o final triste. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Numa. Esta é de facto uma história muito triste. O povo tinha sido conduzido até ali de maneira miraculosa. Que milagres é que eles presenciaram? Desde logo a libertação da terra do Egito. Eles eram escravos. Passaram o Mar Vermelho. Viram cair pão do céu, o maná. Viram jorrar água da rocha. E agora fraquejou-lhes a fé. E puseram em risco a sua própria entrada na terra prometida. Porque perderam a confiança depois de todos estes sinais. Sabe o que é que aconteceu a estes homens? Foi toda a multidão, apenas 2 escaparam. 40 anos às voltas no deserto, até morrer toda uma geração. Porquê? Porque resolveram estacionar. Eles estacionaram. E não era momento de estacionar, era momento de avançar. Será que isto tem uma leitura para nós hoje? Sabem que a profecia bíblica não é apenas a profecia clássica. A tipologia bíblica também nos dá sinais proféticos. E esta história repete-se hoje com o povo de Deus, que está a 2 passos de entrar na Canaã Celestial. Quem é esse povo? Somos nós. Enfrentamos gigantes no nosso tempo. Que gigantes é que nós enfrentamos no nosso tempo? Temos o secularismo, temos o evolucionismo, que é ensinado nas escolas, temos o medo de incomodar, por vezes, de não ser politicamente corretos. Mas como o Israel espiritual deste tempo, nós temos uma missão que o Senhor nos confiou. E temos que estar preparados para a volta de Jesus. Estamos dispostos a avançar sobre os gigantes com fé? Estamos dispostos a conquistar? Temos a certeza que Deus estará connosco. Ou estamos a curtir a nossa rotina cristã? Temos andado às voltas no deserto, nós também? E não temos que especular muito. Este povo iria passar por uma situação similar. Veja o que diz a serva do Senhor. E olhei mais para perto e para o alto e vi um caminho reto e estreito levando a um lugar elevado no mundo. O povo do Advento estava nesse caminho a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Tinha uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho, no qual um anjo disse ser o clamor da meia-noite, como está em Mateus 25:6. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para os seus pés, para não tropeçarem. É uma incrível visão que a irmã White teve, que mostrava o caminho do povo do Advento remanescente dos últimos tempos a caminhar para a Canaã Celestial. Mas eles também enfrentariam o desânimo. Se conservavam o olhar fixo em Jesus e se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe. Esperavam já ter entrado nela antes. Então Jesus os animava, levantando o seu glorioso braço direito, e do seu braço saiu uma luz que incidia sobre o povo do Advento, e eles clamavam, Aleluia! Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles, e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. A luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal de Jesus, caíam no caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Isto encontra-se em Vida e Ensinos, nas páginas 57 e 58. Eu peço perdão porque li sem passar o slide. Segundo esta visão, parte deste grupo vai repetir o erro do antigo Israel, mesmo à entrada de Canaã. É um longo caminho já percorrido, a 2 passos de conquistar a Canaã Celestial, e muitos vão estacionar. Que drama!
Então é importante refletirmos sobre isto. Estou eu estacionado? Alguns de nós estamos estacionados. Estamos a sofrer do síndrome de quase em Canaã, mas fora de Canaã. Mas e se já estivermos estacionados? Se a nossa vida já estiver estagnada, estamos perdidos? Sim ou não? Não. Deus ainda nos chama. Podemos ainda acordar. Então, temos um bom mote que encontramos em Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Isto é um bom mote para a igreja hoje. Ainda não é tempo de descansar. O descanso está prometido. Agora é o tempo de nos consagrarmos a Deus. E Ele vai nos capacitar para a missão. E sabem, irmãos, nós podemos ser tímidos. Podemos não ter aquela coragem para abordar as pessoas. Mas sabem o que é importante? É nós nos consagrarmos. E se nos consagrarmos e nos pomos nas mãos de Deus, podem ter a certeza que Deus nos vai usar. E há uma coisa que é muito importante. Nem sempre Deus escolhe aqueles que são capazes. O que Deus faz é capacita aqueles que escolhe. Estamos a lembrar de algumas personagens da Bíblia que se sentiram incapazes, mas foram escolhidos por Deus e Deus os capacitou. Moisés, Gideão, tantos outros. Por exemplo, Davi diante de Golias. Quanta coragem! De onde lhe vinha aquela força? De Deus. Deus sempre quis ter um povo. Reparem, ao longo da história do pecado neste mundo, Deus sempre quis ter um povo que o representasse. E houve 3 momentos principais em que Deus interveio. Deus suscitou Abraão, por sua vez deu origem a Isaac, Jacó, com os seus 2 filhos, com os seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel, e o resto nós conhecemos. Mas tristemente, muito frequentemente, ou quase constantemente, o povo caía na estagnação, caía na idolatria, estacionava, esquecia-se da missão. Mas sabem uma coisa? Ao longo dos tempos, Deus sempre teve um remanescente fiel dentro do remanescente infiel. E essa realidade vem até aos nossos dias. Mas chegando o tempo do fim, Deus suscitou um povo. E esse povo tem uma missão a cumprir. E esse povo não se pode dar ao luxo de estacionar. Não é momento de estacionar. É uma missão incompatível com a estagnação e a letargia que nos ameaçam. Vamos agora abrir as nossas Bíblias em Malaquias 4, 5 e 6. O último livro do Velho Testamento. Capítulo 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que é o grande e terrível dia do Senhor? Está aqui a falar de quê? A volta de Jesus. A segunda volta de Jesus. E estávamos aqui séculos antes de Cristo, da primeira vinda. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. No contexto, se lermos não vamos ler, mas se lêssemos desde o verso 1, íamos perceber que, de facto, se trata da segunda vinda de Jesus. Mas porquê o profeta Elias? Há, na verdade, 3 Elias. Vários séculos antes de Cristo, Deus suscitou o profeta Elias. Nós encontramos essa história em 1 de Reis 18, 21. Primeira Reis 18, verso 21.
Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Então qual é a mensagem do primeiro Elias? Que era a verdade presente para o seu tempo. Adorai o verdadeiro Deus e abandonai a idolatria. Esta era a mensagem para aquele povo naquele tempo. E o segundo Elias? Quem é o segundo Elias? Alguém me sabe dizer quem é o segundo Elias? João Batista. Está certo? Mas porquê é que era João Batista? Aqui é um bocadinho mais complicado, não é? Mas também não precisamos especular, porque a própria palavra de Deus nos dá a resposta. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versos 16 e 17. Lucas 1, 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Estão a ver? Irá no espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Cá está a repetição desta frase que o profeta Malaquias já tinha proferido. Portanto, a própria palavra explica-se a si mesma. Esta é a parte que nós queríamos salientar. E depois, mais tarde, o próprio João Batista, quando vê chegar Jesus, que vinha ter com ele para o batismo, diz, o que é que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, qual era a mensagem do segundo Elias? Arrependimento e a chegada do Messias, o tão aguardado Messias. E agora entra o terceiro Elias. E todos nós sabemos quem é o terceiro Elias. O terceiro Elias, como dizia lá no profeta Malaquias, tinha a ver com o grande e terrível dia do Senhor. E agora o grande e terrível dia do Senhor está às portas. Então há um terceiro Elias. Se formos a Apocalipse 14, o que é que nós encontramos em Apocalipse 14? Que mensagens é que estão no Apocalipse 14? A mensagem dos três anjos, que é a essência da nossa mensagem. 14, 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. E verso 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui está o chamado à adoração do Deus verdadeiro. Depois, no verso 8, temos a mensagem que desmascara a Babilónia. E depois, no verso 9, temos a mensagem que adverte contra a adoração falsa e contra o seu sinal. Volta para Deus. Evita os enganos. Prepara um povo para a segunda vinda. O grande dia do Senhor só virá quando a mensagem for proclamada. Então, este terceiro Elias é um povo que vai no espírito, na missão do profeta Elias, anunciar esta boa nova, que é uma mensagem de esperança, não é apenas uma advertência. É uma mensagem de que o Senhor volta a esta terra para nos levar para um lugar melhor, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Mas o que é preciso para nós nos envolvermos nesta missão? Numa palavra, o que é que nós precisamos para nos envolvermos no arranque final da obra? Eu diria que numa palavra é consagração. Se a nossa vida estiver consagrada à causa de Deus, tudo vai surgir naturalmente. Se tivermos reservas, se calhar não tanto assim. Vejam o que diz a serva do Senhor a respeito do reavivamento e da reforma. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Noutro texto ela diz: é chegado o tempo de se realizar uma reforma completa. Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. É tão bom quando isto acontecer. Ainda há discórdia, ainda há luta, ainda há dissensões na igreja. Isto é mau sinal.
Comecemos pela oração. Eu não sei se os irmãos sentem isto. Eu estou a sentir isto. Bom, nem todos estamos no mesmo patamar, é certo, não é? Mas parece que há agora um chamado à oração. Todos os dias, todas as quartas-feiras, há um chamado à oração. Os irmãos reúnem-se, seja em grupos, seja em família, seja sós, até mesmo a conduzir uma prece elevada aos céus. E vejam que nestes dois textos a oração leva ao reavivamento, por sua vez leva à reforma, que realimenta o espírito de oração. E há uma espiral de dedicação a Deus que vai resultar daqui. Meus prezados irmãos, a terra prometida já está no nosso horizonte. E nós não podemos estacionar agora. É tempo de avançar. As Bíblias que estão aqui diante de nós devem ser oferecidas tendo isto em mente. Que as pessoas que nós vamos atingir tenham uma mensagem de esperança. Palavra de esperança é a palavra de Deus. Vem fazer parte deste povo e habitar para sempre na nova terra, onde não vai haver mais dor nem mais sofrimento. Estamos a terminar. Eu quero terminar com um testemunho. No ano passado, quando iniciávamos o projeto, foram apresentados aqui alguns vídeos de testemunho motivacionais, e um deles apresentava uma jovem que veio para a igreja através de um livro que foi este, que eu tenho aqui comigo. Todos se lembram deste livro? Salvo erro, isto foi no ano de 2011 que foi distribuído. Esta jovem era muito espiritual. Ela era católica devota. Mas ela não sentia a presença de Deus, sentia que faltava-lhe algo, um vazio. E ela começou até a procurar em filosofias alternativas a resposta que ela procurava, o Deus que ela procurava. Ela envolveu-se com astrologia, envolveu-se com filosofias esotéricas, orientais, a uma igreja evangélica que ela ocultou o nome, não se sentia lá bem, era uma confusão de línguas estranhas, e uma coisa que a impressionou foi a ênfase com que pediam o dízimo aos irmãos. Parece que era o objetivo principal daquela igreja. Então ela saiu daquela igreja. Não é aqui que eu encontro Deus. Depois frequentou outra igreja por 2 ou 3 domingos, e essa aí disse o nome, portanto essa igreja é uma igreja que se chama, tem o nome Maná. Frequentou essa igreja, não deu pormenores, mas também ali não encontrou, não sentiu que encontrou Deus ali naquela igreja. Até que ela já desesperada clamou ao Senhor. Sim, ela clamou ao Senhor. Ela que já tinha feito a primeira comunhão, envolvia-se em tudo o que era preciso, tinha sido escoteira, mas, no entanto, sentia que estava uma barreira entre ela e Deus. E ela clamou. Um dia, ia a passar na rua, alguém lhe estendeu este livro. Foi um ato banal. Ela apanhou o livro e seguiu. Mas quando ela começou a ler o livro, uau! É o livro que fala sobre o sábado. A verdade do sábado tocou-a profundamente. Ela passou a ter a certeza que é isto, é o dia do Senhor. Nada melhor para estar perto de Deus do que adorá-lo no dia que Ele instituiu. E ela começou a acalentar o desejo de conhecer esta gente. Mas não se fez esperar muito. Nesse mesmo mês, ela ia a passar pela saída do metro e alguém lhe estendeu um convite. Ela ia apressada a seguir o caminho. Um folheto. E vendo o folheto na diagonal, ela percebeu que era da mesma igreja do livro. Voltou atrás a correr e chegou ao irmão que lhe tinha dado o folheto e disse: eu quero pertencer à vossa igreja. Nesse mesmo dia, era uma quarta-feira, ela foi à reunião de oração e nunca mais deixou de ir à igreja. É caso para dizer amém, sim. O segundo livro que ela leu foi O Grande Conflito. Aí ela entrou em choque, mas no bom sentido. Abanou pela base, toda a estrutura dela estremeceu. E ela aí teve a certeza que era
teve a certeza da razão, do grande conflito entre o bem e o mal, que ela afinal percebeu, e foi a partir daí que ela decidiu ficar do lado do Senhor Deus neste conflito e nesta batalha. Esta irmã contou-me que esteve embriagada com o vinho da Babilónia, mas afinal, feliz, encontrou a paz afinal e encontrou o Senhor. Frequentou as reuniões classe batismal. Hoje é um membro batizado, passados 7 anos, vai para 8, está profundamente envolvida no evangelismo da sua igreja, aliás, faz parte da equipa do evangelismo da sua igreja, frequenta a igreja de Odivelas, não mostrou desejo que eu revelasse o nome dela para não chamar para si atenção, porque a glória é para Deus e vamos respeitar. E tive a oportunidade de a conhecer porque ela está a frequentar o curso de formação Sal. Sal tem um duplo sentido, vós sois o sal da terra, mas também quer dizer Seminário Adventista para Leigos. E ela está justamente a frequentar o curso de dinamizadores de pequenos grupos, como eu também estou. E, portanto, aí tive a oportunidade de ver o seguimento e perceber este testemunho e resolvi apresentá-vos também à igreja, partilhar convosco. Um facto curioso que ela dizia era aquele filme daquele soldado que foi à guerra sem armas só para salvar feridos. Sim, Desmond Doss era o nome dele. A minha oração é igual à dele. Senhor, ajuda-me a salvar mais um. A vida dela agora é esta. Começou pela família, começou pela mãe, começou pela irmã. Está a trazer pessoas para a igreja. Amém. Portanto, quando nós entregamos um livro e um folheto, nós podemos pensar, que resultado é que temos disto? Estatística é que temos disto? Mas há uma pessoa aqui, outra ali, outra acolá. Pessoas que têm fome e sede da justiça. Pessoas que têm fome da palavra de Deus e não sabem. E aquilo que nós vamos fazer hoje à tarde pode tocar nessas pessoas. E eu quero partilhar com os irmãos, para terminar, um verso que se encontra em Eclesiastes 11:1, que muitos sabem de cor. Lança o teu pão sobre as águas e ao fim de muitos dias o acharás. Portanto, nós lançamos o nosso pão e não sabemos para onde é que ele vai. Mas um dia ele pode voltar. Meus prezados irmãos, não podemos estacionar agora. Agora é poder de avançar. É tempo de avançar. Não no nosso poder, mas no poder do Senhor.